Olá, pessoinhas, tudo bem? Sejam bem-vindos à videoaula de Sistema Locomotor, parte 1. Vamos lá. Esse sistema locomotor ele funciona através da união de três sistemas: o sistema esquelético, ou seja, os nossos ossos, o sistema muscular, os nossos músculos, e o sistema nervoso, que é basicamente o cérebro que controla toda essa integração entre os três sistemas. Bom, vamos começar falando do sistema esquelético. As principais funções desse sistema esquelético giram em torno de proteção, locomoção e sustentação. Então vamos lá. Sustentação do corpo, então manter o corpo em pé é uma função dos nossos ossos. Formato do corpo, a proteção dos órgãos vitais, principalmente pulmão, coração, cérebro. Então pensa, onde a gente tem sempre um órgão vital, a gente sempre vai ter um osso protegendo essa estrutura em volta. Ele faz armazenamento de cálcio e fósforo e dentro do osso ocorre a produção de células do sangue, que é o que a gente chama de hematopoiese. Esse sistema locomotor, na parte do sistema esquelético, é composto basicamente por ossos e cartilagem, né? A junção de ossos com cartilagem, como a gente pode ver aqui nos GIFs, essa junção é o nome que a gente dá de articulação. Tá? Então, a articulação nada mais é que osso e cartilagem unidos, formando aí um tipo de alavanca, tá? Que permite que a gente faça alguns movimentos finos, dobre as nossas peças do esqueleto. Então, tudo isso, toda essa articulação nada mais é do que osso mais cartilagem. Falando de cartilagem, é um tipo de tecido conjuntivo maleável, tá? Então, aqueles tecidos de preenchimento. Nos adultos, a gente tem cartilagem em articulações, mas também em estruturas como nariz e orelha. A síntese pública também, tá? Já nos bebês, ela vai formar o esqueleto até a 12ª semana de gestação. Até quando a criança nasce, várias partes desse esqueleto dela é formada de cartilagem ainda, a gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente. Mas nos adultos ela está presente nas articulações e em algumas estruturas, tá? Ela amortece os impactos, dá para ver aqui um amortecimento acontecendo, né? Facilita o deslizamento entre uma estrutura e outra, entre uma peça do esqueleto e outra, né? E faz a ligação entre eles. Então, quem segura uma peça do esqueleto na outra é essa cartilagem. Bom, os ossos, para a gente estudar os ossos, a gente divide eles em três partes: os ossos da cabeça, os ossos do tronco e os ossos dos membros superiores e inferiores, tá? Os ossos são estruturas rígidas e resistentes, tá? Essa resistência é feita não pela dureza do osso, mas sim pelo colágeno presente nele, tá? Esse colágeno ele torna o osso resistente a impactos porque ele consegue levemente amortecer o impacto que ele recebe, tá? Se ele fosse totalmente rígido, ele quebraria muito fácil, tá? Então a gente tem essa composição óssea feita principalmente de colágeno e cálcio. Eles têm tamanhos e formatos diferentes, então esses ossos podem ser longos, um exemplo de osso longo, aqui ó, o nosso fêmur, tá? Então são esses ossos onde o comprimento é maior que a largura, ossos curtos, como os ossos da mão, tá? E os ossos com formatos irregulares, como por exemplo a sínfise púbica. Olha lá. Na estrutura desse osso, do que esse osso é formado, a gente tem aí uma série de coisas, tá? Vamos começar pelo revestimento externo. Esse revestimento externo a gente chama de periósteo, tá? Semelhante à cápsula do rim, à pleura do pulmão, a maioria dos nossos órgãos tem um revestimento, e o revestimento do osso, no caso, é o periósteo, tá? Aí, adentrando um pouquinho mais essa camada amarelinha aqui, ó, nessa parte externa, a gente chama de osso compacto, tecido ósseo compacto. É um tipo de osso que ele é bem juntinho. O osso tem uma característica dele não ser sólido, ele tem alguns furinhos, ele é poroso. E o tecido ósseo compacto, ele tem essa porosidade quase não evidente, a gente não consegue ver, a não ser que seja por microscópio, tá? Por isso que a gente chama ele de compacto, ele é bem juntinho.
parece uma estrutura sólida. E aí, mais aqui no meio, a gente tem tecido ósseo esponjoso, ou seja, é osso da mesma forma, mas ele tem mais furinhos do que o tecido ósseo compacto, tá? Esse tecido esponjoso, no meio dele é onde fica a medula vermelha, que é aquela medula que faz a hematopoiese, é a medula que faz a criação das células do sangue, tá? Aqui na parte mais compridinha do osso, no corpo do osso, a gente tem a medula amarela, que nada mais é do que aquele tutano que a gente come quando come o osso do boi, ou o osso da galinha, que é um reservatório de energia, tá? Então fica aí uma energia guardada dentro desse osso na forma de gordura, e essa é a medula amarela. Nas pontas, aqui nas extremidades do osso, a gente sempre vai ter algum tipo de cartilagem articular, tá? Podem aí ser 3 tipos diferentes, a gente já vai falar sobre elas, mas sempre tem uma cartilagem unindo esse osso a outro osso. Beleza. Aqui os ossos da cabeça. Os ossos da cabeça eles são compostos por 8 ossos que vão formar parte de crânio, mais os 14 ossos que formam a face, tá? Isso aqui, esses ossos da face, eles são aqueles ossos menorzinhos, os ossos já do crânio são ossos maiores, tá? A gente consegue ver aqui a junção entre eles. Então, esse primeiro osso frontal, o osso parietal aqui no meio, o occipital lá pertinho da nuca e o temporal desse lado e do outro lado também, tá? Próximo à orelha. Além desses ossos, a gente tem os ossos que formam a orelha, que a gente chama de martelo, bigorna e estribo. A mandíbula aqui, ó, um osso móvel que forma a nossa face. A gente tem aqui o osso nasal, o zigomático, que forma aquela maçã do rosto, maxila, entre outros. Aqui são só alguns exemplos. O crânio de um bebê é diferente do crânio de um adulto. Todo mundo já ouviu falar, naquela coisa que a mãe sempre fala: ah, não aperta a cabeça do bebê porque tem a moleira, tá? Essa moleira, na verdade a gente chama ela de fontanela. Essa fontanela nada mais é do que uma repartição que ainda existe no crânio do bebê, que é feito de cartilagem. Ele não nasce com a cabeça sólida, rígida, dura, igual a nossa, né, adultos. Ele nasce com essa cabeça bem molinha, porque esses ossos ainda não estão fundidos. Por isso que um bebê tem mais ossos do que um adulto. Isso quer dizer que ele tem literalmente mais ossos? Não, quer dizer que ele tem ossos quebradinhos ainda. Esses ossos ainda não se uniram, são ossos que não estão fundidos ainda. Então, nós temos as mesmas peças que o bebê, só que as nossas peças se unem, formando ossos únicos. Já no recém-nascido, no bebê, a gente tem peças ainda separadas, tá? Então, isso aqui, essa parte aqui no meio, é o que a gente chama de fontanela, que é a junção entre as peças do crânio do bebê que ainda não está formada. Então, aqui a gente tem uma estrutura cartilaginosa. Já no adulto dá para ver que esses ossos são fundidos. O nosso tronco, ele é formado pela caixa torácica, tá? Que vai proteger aí o nosso coração, os nossos pulmões. Aqui a gente tem uma estrutura de cartilagem que serve para a gente conseguir respirar, para ter aquele movimento do aumento da caixa torácica na respiração e diminuição, tá? Então aqui as costelas, o externo aqui no meio, uma estrutura óssea também, tá? E aí, a nossa coluna vertebral, a gente vai ter uma série de ossos irregulares, separadinhos por uma camada no meio entre eles, né, de cartilagem, tá? Então, a gente tem uma cartilagem aqui no meio entre esses ossos da coluna vertebral, amortecendo os impactos da nossa locomoção. Essa coluna ela é dividida em cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix lá embaixo. Falando de membros superiores, falando de braço, então aí a gente vai ter clavícula, escápula, clavícula perto da saboneteira, lá nos nossos ombros, né? A escápula é aquela asa lá atrás, o húmero, rádio, una, todos esses ossos longos, tá? Escápula aqui um osso irregular. Aqui os carpos são exemplos de ossos curtos, então são ossos que têm a largura semelhante ao comprimento.
Metacarpo e falanges são ossos longos, mas eles não são pequenininhos? São pequenininhos, mas para ser um osso longo não precisa ser um osso grande. Ele precisa ser um osso onde o comprimento excede a largura. Então eles são compridinhos, mas são finos. Então são ossos considerados ossos longos, tá? As peças do nosso esqueleto, elas têm algumas características específicas para o tipo de movimento que elas realizam. Então, a gente tem aqui esses carpos, falanges e metacarpos específicos, adaptados para o movimento fino que a gente faz com a nossa mão, o movimento de pinça, tá? Acontece, é possibilitado pela configuração desses ossos. Então, são ossos que não aguentam tanto peso quanto os ossos da perna, mas são resistentes e têm a capacidade de fazer movimentos finos. Lá, membros inferiores. Aqui nos membros inferiores, aqui tem um pedacinho, né, lá da coluna vertebral, a gente vai ter o pubis, tá? Esse osso aqui é um osso irregular, tá? Dá pra ver que ele tem um formato super esquisitão, aí é o osso da nossa bacia, tá? Logo embaixo a gente tem o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Lá no joelhinho, patela, tíbia logo embaixo, fíbula, e aí aqui semelhante à mão, só que com outro nome, os tarsos, metatarsos e as falanges, tá? Que são os nossos dedinhos. Esse metatarso vai formar ali o nosso peito do pé, mais ou menos, tá? E aqui a gente tem ossos curtos, ó, esses tarsos são ossos curtos, os metatarsos e falanges, ossos longos. Os membros inferiores são o conjunto da coxa, perna, tornozelo e pé, tá? E eles ficam ligados ao tronco pela pelve. Então aqui a gente tem uma ligação, né, na pelve, onde esses membros inferiores ficam aí meio que pendurados, né? E aí eles têm adaptações exatamente para sustentar o peso de todo o corpo. Aí falando de articulações, né, que fazem parte dessas adaptações que eu estava falando, as articulações são as conexões entre as peças do esqueleto. Então, quem une uma peça com a outra é uma articulação, sempre. Elas podem ser divididas em três tipos, e isso é muito importante, cada uma tem características muito específicas. As articulações que a gente chama de fibrosas são aquelas que unem os ossos fundidos. Então, por exemplo, os ossos do nosso crânio, a gente não consegue mover aqueles ossos, eles são fundidos, eles são imóveis, tá? Então, é um tipo de articulação que faz a união entre o osso e outro. Por mais que ele não se mexa, ele é unido por uma articulação, só que é uma articulação de nome fibrosa, imóvel, tá? O próximo tipo é a articulação cartilagínea. A articulação cartilagínea, ela tem a característica de ser semimóvel, por exemplo, a sínfise púbica, tá? A gente consegue mover, mas em umas situações muito específicas, por exemplo, quando a mãe vai dar à luz ao bebê, essa sínfise púbica permite essa articulação cartilagínea permite aí a expansão do espaço por onde o bebê passaria, né? Mas a gente não move ela normalmente e nem por vontade própria enquanto tá aí pensando, vou mover a sínfise pública. Não acontece, tá? E o terceiro tipo, que é o tipo mais legal de todos, é a articulação sinovial. Ela tem esse nome super esquisitão porque ela possui um líquido banhando essa articulação, tá? E esse líquido se chama líquido sinovial. Ele está, por exemplo, nos nossos ombros e joelhos. São articulações de movimento livre, ou seja, a gente consegue mover, consegue dobrar, consegue fazer uma série de movimentos aí sem restrição, quase que sem restrição, porque elas são banhadas nesse líquido. Ele lubrifica essa articulação. Então, além dela ter um formato e uma textura que permitem esse movimento livre, esse líquido sinovial faz com que esse movimento seja muito mais fino, tá? Porque ele realmente é como se fosse você colocasse óleo na bicicleta. A bicicleta já anda normalmente, mas se você colocar óleo, ela vai andar muito mais. É por isso que existe esse líquido sinovial. Ele protege essa articulação, que são as articulações que suportam mais peso do nosso corpo, que a gente mais dobra, tá? Aqui um exemplo do ombro.
Bom, falando de doenças, agora para finalizar, a osteoporose, que não tem como falar de osso sem falar de osteoporose, né? Ela é ocasionada pela perda de massa óssea. Então, aqui nesse GIF, a gente está representando a parte interna do osso. Lembra daquele tecido ósseo esponjoso? Ele já é todo furadinho. E na osteoporose a gente tem esses furinhos acontecendo muito mais. Por quê? A massa que preenche esse osso, ela começa a se perder, ela começa a se desfazer e não existe a reposição, tá? E aí esse osso fica fraco, ele fica quebradiço e aí acaba acontecendo as quedas, muito comum nos idosos, tá? Ela pode ser prevenida tranquilamente com a ingestão ou suplementação, se a pessoa já tiver aí num nível avançado, de cálcio, tá? E aí o cálcio ele vai ajudar a formar essas treliças novamente. E, por fim, a escoliose. A escoliose é uma doença que causa o desalinhamento da coluna vertebral. Essa coluna ela já é meio contorcida, ela é meio dobradinha, né? Dá para ver aqui. Só que esse contorcimento fora dos padrões, né? Para frente, para trás ou para os lados, é o que a gente chama de escoliose, esse desalinhamento. Tá? Existem diversos tipos, cada uma com uma causa diferente. Então a gente tem hormonais, é, enfim, e ela tem maior incidência nas mulheres exatamente por esse fator, tá? Aqui dá pra ver certinho esse dobramento acontecendo, e esse dobramento, independente do nível, né? A gente vai ter níveis de escoliose, ele acontece, aliás, ele é chamado de escoliose, tá? Bom, espero que tenha resolvido aí algumas dúvidas, esse resumão da primeira parte do sistema locomotor. Bons estudos. Obrigada!